Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 703 do STJ, o primeiro informativo do segundo semestre de 2021. Começando então por esse julgado de extrema relevância de direito processual civil, no qual o STJ analisou a possibilidade de que o juiz comine multa em uma ação de exibição de documentos caso a parte contrária não cumpra a ordem judicial de exibição. Vamos compreender então o que aconteceu. E primeiro, nós precisamos relembrar que a exibição de documentos ou coisa, ela veio prevista também no Código de Processo Civil de 2015, entre os artigos de número 396 a 404. E na sistemática do nosso código atual, a exibição de documentos ou coisa é tido como um meio de prova, para que aquela parte que pretenda provar as suas alegações mas que não possui determinada coisa ou documento que seja apta a fazer essa comprovação, que ela possa, então, requerer que seja apresentado esse documento ou que seja apresentada essa coisa em juízo. Além disso, importante nós relembrarmos que a exibição de documentos ela pode se dar de forma antecedente, ou seja, por via de uma ação autônoma, na qual se requer a exibição do documento ou da coisa, ou ela pode se dar no próprio curso do processo durante a fase de instrução probatória. Além disso, a exibição ela pode ser requerida contra a própria parte adversa, ou, por exemplo, o autor requerer em face do réu e vice-versa, ou então contra um terceiro alheio à relação jurídica processual. Isso vai ser importante para a gente chegar ao ponto de controvérsia que foi analisado pelo STJ nesse caso. Bom, a exibição requerida contra a parte ou contra terceiro, elas têm bastante, elas são basicamente, é, elas possuem basicamente o mesmo procedimento, mas há algumas distinções que nós precisamos destacar. E uma delas é que no caso da exibição contra a parte, o artigo 400 do CPC, ele dispõe expressamente que, se for necessário para que a parte, visando a apresentação do documento ou da coisa, o juiz poderá adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Nesse mesmo sentido, nós temos uma previsão no que diz respeito à exibição contra terceiro, lá era contra a parte, aqui contra terceiro, que está também no nosso Código de Processo Civil, no sentido de que, se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá um mandato de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Então, vejam que é uma disposição semelhante àquela que nós analisamos anteriormente em relação à exibição requerida contra a parte. Só que aqui nós temos a previsão expressa da possibilidade de cominação de multa, caso o terceiro não cumpra a ordem judicial de exibição. Lá, em relação à exibição contra a parte, nós não temos essa previsão expressa. E foi justamente isso que chegou à análise do STJ. Ou seja, será que no caso de exibição, de ordem de exibição judicial requerida, determinada em face da própria parte adversa no processo, o juiz também pode cominar uma multa em caso de descumprimento dessa ordem? E o STJ entendeu que sim, é possível sim a cominação de multa, desde que sejam prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende exibido. Além disso, é necessário que essa provável existência ela seja apurada em contraditório prévio, então é indispensável que tenha havido contraditório na hipótese. E ainda, a multa ela poderá ser determinada apenas após a tentativa de busca e apreensão ou alguma outra medida coercitiva, tá ok? E isso, então, a partir da leitura que foi dada do parágrafo único do artigo 400 que nós analisamos anteriormente. E por que
que o STJ chegou a essa conclusão? Bom, primeiro, a corte ressaltou que a parte em face da qual é requerida a exibição, ela poderia estar diante de duas situações, né? Ou ela teria um mero risco de sucumbência, caso ela optasse por deliberadamente não apresentar a coisa, ela poderia vir a sucumbir, ou então ela teria a certeza da derrota, caso ela apresentasse o documento ou a coisa, e esse documento e essa coisa lhes fossem desfavoráveis. Portanto, se a parte entre essas duas opções, ou seja, primeiro, não apresentar o documento e correr o risco de perder, ou segundo, apresentar o documento e certamente perder, na demanda, aqui utilizando a terminologia não técnica, né? Ela iria optar, obviamente, pela primeira situação. Portanto, daí então a importância de nós ampliarmos ao máximo isso de acordo com o posicionamento do STJ. As medidas indutivas, coercitivas, inclusive combinação de multa, visando aí conferir uma maior efetividade à ordem judicial que determine a exibição de documento ou de coisa. Além disso, o STJ também considerou que, também pela ótica da defesa, da ampla defesa e do dever de cooperação, que nós sabemos que rege as relações processuais como um todo, a combinação de multa das astraentes seria cabível na exibição de documentos, porque com isso nós aumentaremos a probabilidade de sucesso na ordem de exibição. Afinal, a multa, chamada de astraentes, nada mais seria do que uma medida visando a efetivação, visando o cumprimento da ordem judicial de exibição. E ainda, STJ foi além dizendo que aqui nós não temos não é o caso de se falar em direito à não produção de prova contra si mesmo, porque, de acordo com o STJ, isso se restringe à não autoincriminação em matéria penal. Quando nós pensamos na seara do direito privado, esse suposto direito à não autoincriminação, ele cede espaço à garantia da ampla defesa e ao dever de cooperação das partes com a instrução probatória, que rege a lógica da sistemática processual civil. Então, conclui o STJ dizendo que, considerando aí todo o avanço que nós tivemos em termos de efetividade dos provimentos jurisdicionais e que serviu claramente, fortemente de norte para o novo Código de Processo Civil, todo esse viés interpretativo nos conduz à conclusão lógica, no sentido de que essa previsão do gênero que nós temos lá no parágrafo único do artigo 400 do CPC que nós analisamos, que menciona todas as medidas coercitivas que sejam necessárias, nos permite concluir que nessas medidas coercitivas também está incluída a multa pecuniária. Afinal, é essa interpretação que confere maior eficácia à ordem de exibição. Tá certo? E assim encerramos, então, esse primeiro julgado do informativo 703. Nos vemos no próximo.